Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio de Fortaleza, áudio do dia 5 de junho de 2017. Amanhã nós estamos a caminho de Aracaju, vamos ficar em Aracaju uns 5 dias lá. Até o dia 11 nós estaremos em Aracaju, dia 12 estamos indo para Goiânia, em seguida vamos para Teresina. E depois de Teresina encerramos a nossa temporada em Natal. Esse mês são essas viagens que nós temos programada. Todos esses eventos são eventos que seguem o mesmo formato dos eventos que a gente fez no Sul. Nós estamos indo para o Nordeste porque a região Nordeste a gente não tem viajado tanto. Tá? Temos uma programação para Belo Horizonte em julho e para São Paulo também em julho. Em agosto, possivelmente também estaremos em Salvador, na Bahia. Eu devo acompanhar a iniciação lá do Kyudo e aproveitar a viagem para irmos também a Salvador fazer os eventos, tá? Avisar que também nós estamos fazendo algumas modificações no formato de trabalho. Em julho ou agosto, eu devo estar lançando a iniciação lá do processo de instrutor de consciência, do despertar da consciência, que será aberto para toda e qualquer pessoa. Não vai ter pré-requisito, tá? Esse processo de iniciação de instrutor de consciência vai ser um nível básico. Aí depois a gente vai lançar um intermediário e um avançado, que vai ter uma imersão, né? As pessoas querem aprender com o meu trabalho, querem trabalhar com essas ferramentas, querem compreender toda essa dinâmica, né? Então a gente vai repassar isso a nível de conhecimento. Eu já comecei a projetar isso e a gente já começou a escrever para que isso se torne realidade. O áudio de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da importância da expansão da consciência, para que vocês possam entender a importância disso. Antes que eu me esqueça, nós temos 2 grupos novos. O grupo do Japão, que são de pessoas que moram no Japão. Esse grupo está crescendo todo dia, já tem mais de 20 pessoas lá. Temos um grupo em Portugal também, de brasileiros e portugueses, que também foi criado agora recentemente. São 2 grupos internacionais e tem pessoas inclusive que organizam eventos lá, e eles estão querendo ver se há a possibilidade de fazer um Kyudo lá em Portugal, lá em Lisboa, e eu vou ver com a professora japonesa se há a possibilidade dela viajar para lá. Então, muito bem. Então, continuando o áudio. O áudio eu vou falar sobre a importância da expansão da consciência. Por que é importante? Porque se você expande a consciência, você resolve 90% dos seus problemas. Por que você não resolve 10%? Porque você vai precisar estar mais consciente ainda para poder resolver. Você tem que estar preparado. Você tem que estar em sintonia. Então, é muito importante. Quem faz essa transformação é somente você, com a sua mente e com os seus pensamentos, tá? Existe uma força criativa na nossa imaginação. A imaginação é futuro. Então, se você imagina, cria, você materializa muitas coisas. A mente humana ela tem uma capacidade de imaginar tudo e qualquer coisa. Isso está inato na gente. É uma força que nós temos interior e é da nossa natureza humana. As pessoas usam a imaginação, criam coisas novas. A maioria das invenções, ela vem de um insight, de uma ideia, de um estudo, de uma pesquisa. Alguém que está focado muito ali, ele recebe. De onde vem essas ideias? Ela vem do universo. O universo transmite essas ideias. Porque o universo, ele é muito, muito, muito próspero. Não tem escassez. O universo tem a inteligência divina. Muitos desses equipamentos que a gente usa, dessas dimensões, eles são equipamentos ultrapassados, mas eles transmitem como equipamentos novos porque nós estamos num processo de evolução ainda. Então recebemos essas invenções através de insight, intuição, com a mente criativa. Então a nossa mente, através de sonho, né, através de uma meditação, nós criamos um mundo novo. Isso se aplica para todas as pessoas comuns em qualquer época, em qualquer fase da nossa vida. Não são apenas as pessoas da mente desvairada que dão asas à imaginação, certo? Não são só essas pessoas. O poder criativo da imaginação não tem recebido a devida atenção porque
O voo da imaginação é constatado não somente nos filósofos, nos poetas, nos músicos, nos inventores, mas também nas mentes sonhadoras, fantasiosas, ébrias ou desvairadas. Existem poucas palavras que a gente possa até desnudar, explicar a importância de você ter uma mente que imagina, uma mente que cria. Tanto que no Seminário do Dinheiro, o mantra é assim, ó. Eu sou criatividade, eu sou controle, eu sou consciência, eu sou poder, eu sou dinheiro. E quem vem primeiro? Criatividade. Porque se você não é criatividade, você não imagina. Se você não imagina, você não cria. As pessoas apaixonadas que em relacionamentos, elas criam muita imaginação. Mas se ela tiver muita apego, aí ela se perde. Porque ela está colocando a energia dela toda naquela relação. Então é muito importante você ter essa imaginação criativa, porque ela é o principal processo da psicologia. A imaginação criativa obedece 3 princípios fundamentais: o que são o bem, o belo e a verdade. Então manifestar o bem, o belo e a verdade é a atividade suprema do espírito humano. Tem um autor que diz o seguinte: o poder da imaginação é a fonte do progresso da humanidade. Se não reconhecermos a ação do poder da imaginação, teremos de atribuir a um mero acaso o progresso das artes e das ciências e por conseguinte o progresso geral da humanidade. Mas afinal, o que é que vem a ser isso? Esse poder da imaginação, que tanto influi no destino da humanidade, que dá forma aos fundamentos da fé, que ora faz o amor fluir em torrente, ora faz com que você flua de forma harmoniosa. Porque trata quando você expõe a consciência, você começa a ter essa imaginação fluindo plenamente. Porque você começa a tratar a ação mental e a sua força mental de uma maneira diferenciada. Faz com que a pessoa ela comece a ter a capacidade de compreender, inclusive, as memórias negativas, as crenças, porque ela começa a ter uma compreensão diferenciada. Já não se envolve tanto com problema e sofrimento. Por isso que eu digo, expandir a consciência é muito importante. Porque todas as experiências do passado e do presente, todas as ideias elaboradas, todas as observações feitas, e tal como uma criança que vê, imagina, numa brincadeira criativa, ora trabalhe para criar tecidos que invocam o passado, seguindo modelos antigos, ora empenham-se em criar padrões, seguindo modelos novos, originais, usando o material e as coisas antigas. No primeiro caso, o poder da imaginação age como assistente do poder da memória. E no segundo caso, ele assume a posição de criador, assim como o mestre, o orientador interno das artes, da ciência, das invenções, da descoberta. Quando você imagina, você começa a criar como a mente de uma criança. E quando você cria com a imaginação de uma criança, você muda e transforma, porque você tem inocência, não existe julgamento. Por isso a importância de você não julgar, de você não ficar emitindo ponto de vista crítica. A expansão de consciência, ela ocorre sem limites. Quando você começa a trabalhar com imaginação, quando você começa a criar, quando você não fica procrastinando, quando você não fica adiando as possibilidades de crescimento, quando você não fica sabotando. Sabe quais são os resultados que você tem quando você começa a fazer esse processo? Você começa a ter uma profunda transformação interior. Aumenta demais a sua autoestima, autoconfiança total. Você começa a ser uma pessoa de autodomínio. Você começa a ter uma alegria espontânea. Você fica mais independente, um espírito de liberdade. Você fica livre da busca da aprovação dos outros. Você fica livre dos condicionamentos que lhe aprisionam. Você se liberta das suas crenças. A prosperidade começa a aparecer em todos os sentidos. Você começa a ter um sentimento de autorrealização, de autoevolução. Você começa a ter um pensamento multidimensional. Você começa a criar os próprios resultados. Você começa a criar a sua própria realidade de uma forma mais favorável. Você começa a ter liberdade de ser. Você supera as limitações. Você descobre novas possibilidades, novos territórios. Você começa a ter uma libertação dos programas que te aprisionavam. Você começa a ter uma ascensão. Você começa a trabalhar com o universo das infinitas possibilidades. Começa a ter uma segurança de si próprio, um equilíbrio em qualquer situação de crise que possa aparecer, porque você expandiu sua consciência. Porque o seu foco ele começa a ficar aberto e fechado, porque você começa a dominar, inclusive, a atenção da energia com foco.
porque você fica centrado nos resultados desejados, porque há um crescimento ininterrupto, um crescimento por meio de qualquer situação, inclusive do caos, porque o caos não cria, o caos é a energia da criatividade que inova. Por isso a razão do poder da imaginação, porque quando você imagina, você cria. Você tem que sair do sistema de crença que te aprisiona, que cria toda uma situação de sofrimento, que faz com que você fique aí nessa zona de conforto e as situações não mudem. Então, quando você expande a consciência, ocorre tudo isso. Você começa a promover um sentimento de poder e força que mantém você no estado de ânimo, um ânimo elevado. Começa a promover um sentimento de felicidade e bem-estar, aumentando seu bom humor, facilita a sua oratória, aumenta a sua persuasão, você começa a ter mais coragem e começa a enfrentar todo e qualquer desafio, porque você começa a ter um sentimento de autodefesa, de tranquilidade e equilíbrio. Elimina gradualmente as atitudes de sabotagem, promove a determinação do seu objetivo e das suas metas. Você começa a ter uma facilidade e uma expansão mental, aumenta a sua produtividade, calma, tranquilidade, o seu desempenho sexual. Você começa também a ter uma taxa de manutenção da sua saúde equilibrada. Tudo isso ocorre quando você expande a consciência. Então, expansão de consciência sem limites, você começa a ter a partir do momento que você dá esse salto, usando a imaginação, usando as técnicas, as terapias, os exercícios, colocando em prática aquilo que a gente sugere, que a gente provoca. E daí você passa a perceber o mundo com outros olhos, abre-se as cortinas, o véu é rasgado, não tem mais os segredos, acabou as sombras, acabou as trevas, agora é só viver na luz. E viver na luz é necessário despertar essa consciência que está dentro de você, porque você já é um ser iluminado, um ser infinito. O que você precisa é reconhecer-se como isso, aceitar isso. Eu despertei a consciência em 2015. Eu já vinha nesse processo de estudo, já vinha nesse processo de trabalho e aí aconteceu. Então eu despertei. Tem oscilações, às vezes, no despertar, que ocorre por situações de problema da vida mesmo. Mas eu tenho consciência plena de quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, quais são as decisões que eu tenho que tomar, como eu devo resolver isso. Tá? O meu magnetismo pessoal ele mudou muito. E o seu também vai mudar rapidamente, porque você começa a atrair tudo que está alinhado com o que você deseja e de uma forma rápida, porque tudo fica potencializado. Você começa a ficar mais forte, mais confiante, com mais autoestima, com mais segurança, mais centrado, mais equilibrado, mais amoroso, com poder, com energia, equilibrado as energias yin e yang de maneira ótima. Você passa de uma maneira correta em toda e qualquer situação e problema que possa surgir, porque as coisas começam a seguir o fluxo do universo e você começa a entrar nesse estado de natureza infinita, normal, porque você começa a manifestar com a consciência cósmica e o universo manifesta através de você e você e o universo é uma coisa só. Isso é a expansão da consciência. Por isso que é muito importante, porque sem a expansão da consciência a humanidade não avança. E se não expandirmos, nós não avançaremos. Expandir, despertar a consciência quando você já está totalmente consciente. Você já passou da fase do expandir. O primeiro passo é a busca, é você querer estudar. O segundo passo é o salto quântico, quando sua mente muda. O terceiro, o mais importante, é a expansão. Depois da expansão, ocorre o quê? O despertar da consciência. Que aí você despertou, acordou, não dorme mais. Não está mais presa a todos esses condicionamentos que a Matrix lhe impõe, ou que a situação da sua família, ou do sistema de crença familiar te impõe. É isso, meus irmãos. Eu desejo a todos um bom dia, uma semana de muita produtividade, de muita alegria e glória. E alô, meus amigos de Aracaju, estamos chegando em Aracaju dia 6, e a partir do dia 7 começaremos os atendimentos em Aracaju. Em seguida vamos para Goiânia, Teresina e finalizamos em Natal. Uma semana de muita alegria, glória para todo mundo. Um beijo do coração. Aqui é o Paulo Cassiano, falando de Fortaleza. Áudio do dia 5 de junho de 2017.